Você provavelmente já ouviu histórias esquisitíssimas de pessoas próximas de quando elas foram no ginecologista, né? E é sempre umas histórias assim absurdas, até mesmo de abusos, né? E a gente vai ter vários relatos disso nesse quadrinho que a gente recebeu aqui de Little Goat, que é o Querido Gineco. Um baita quadrinho. Baita quadrinho. Que vai compilar várias histórias relacionadas, principalmente, de pessoas LGBTs e a sua relação com a ida ao ginecologista. E aí a gente vai ter histórias que nem o Luiz comentou, né, escabrosas, né? E até parecem, assim, coisas de quadrinho, né? Num nível que parece, assim, caricato, mas a gente sabe que é a realidade, Sim. né? E é muito triste o que acontece aqui. Inclusive, antes de começar, eu queria falar o nome do quadrinho inteiro, né? Querido Gineco, relatos ilustrados de pessoas reais com e sem vulva. Porque esse quadrinho não vai pegar só mulheres cis, né? Você vai pegar também homens trans, Não binárias. não binárias e tudo mais. Uhum. Então a gente vai ter vários relatos extremamente diferentes de pessoa para pessoa. Vai ter até um relato de uma menina autista, né, nessa situação. São vários e vários relatos, assim, que vão ser vários recortes, assim, muito precisos, na verdade, porque a gente vai tendo até momentos que parece que é uma certa repetição, Uhum. mas aí você vai vendo que tem camadas que não foram exploradas em outras camadas, então a gente vai tendo relatos muito amplos, principalmente nessa coisa do nome morto, que é uma coisa que se repete muito, né? Sim. Essa dificuldade que tem no sistema medicinal, né? Aceitar de que não necessariamente uma mulher cis, que vai estar entrando ali no consultório. Então, essa dificuldade de nomear, de falar o nome correto, de falar o pronome correto, são coisas que acompanham e tangenciam a obra inteira aqui, né? A gente vai ter de mulheres cis também, que vão ter sofrido abuso. Acho que a gente, como homem, a gente não tem qualquer consciência. Homem, né, um homem cis, né? A gente tem qualquer consciência como de fato é realmente essa vivência, né? A gente não consegue nem, acho que, imaginar mesmo. A gente vê esses relatos e a gente acha absurdo. Sim. E são coisas que claramente só acontecem porque não é o homem que está sofrendo esse abuso. Sim. Porque se fosse num sistema... Não acontece, de fato, isso num sistema masculino. Por exemplo, mas com um homem cis, por exemplo, de neurologista. Não é que não acontece. Mas a gente não tem esse relato desses abusos. Sim, não é comum ouvir, né? Não é comum ouvir um negócio desse, assim, um negócio que você fica tipo assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo. E acontece e fica nesse lugar meio velado, assim, sabe? De que a gente conhece histórias. Tipo assim, eu tenho pessoas que eu conheço que já foram abusadas em ginecologistas quando eram crianças, assim, por exemplo. Esse aqui ele vai relatar muito disso, de como... E eu acho que é muito legal o prefácio, que é escrito por uma doutora mesmo, ginecologista, que ela escreve falando como ela aos 8 anos sofreu uma parada que fez ela viver e querer orgulhar aquela menina que sofreu aquilo, sabe? E aí ela virou uma ginecologista, e uma das coisas que ela percebeu logo de cara, assim, quando ela estava estudando, como era retratado o papel de um homem trans no sistema de saúde brasileiro até 2018, assim. Então não era tratado com nenhuma acessibilidade, como qualquer... A gente vê até hoje, até um tempo atrás, eu tava vendo aquelas coisas de bate-boca de, sei lá, um cara versus um idiota versus 20 pessoas sensatas, tá ligado? Sim. Nesse nível assim. E o cara falando que não, tipo, o sistema público de saúde, ele não sabia nem quais eram as 3 regras básicas do bagulho, que era pra ser universal. Ele nem entendia sobre, falando que não, que trans não tinha que ter direito a nada. E você fala, cara, mas não é um cidadão, não é como qualquer outra pessoa? E até hoje, tipo assim, cara, isso é, sei lá, 6 meses atrás, cara, discutindo um bagulho desse. É absurdo, né? Então é um bagulho que é loucura, assim. E aqui a gente vai ter vários relatos extremamente diferentes, né? E várias visões e todas assim levando pra esse lado extremamente ruim, né? Uma que me marcou bastante é uma menina autista, né? Que ela vai no ginecologista e aí ela tem hipersensibilidade, né? Então qualquer coisa que acontece com ela, ela sente muito a mais, né? Então um negócio, uma situação que seria algo mais comum em uma pessoa, pra ela é como se, sei lá, tivesse com uma britadeira dentro dela ali, né? Não existe esse respeito com ela, né? Sim. Eu gosto muito como cada capítulo tem uma frase que introduz o capítulo. Sim. E aí a gente tem meio que... como se fosse o nome de episódio, quase, né? E aí a gente tem uma frase, uma mensagem da própria Little Goat falando sobre o que aquele capítulo vai ser. E é sempre uma mensagem tipo assim, porra, caralho, né? Tipo, eu não tenho nojo dos nossos corpos, e aí a gente vai ter uma história sobre nojo. Então, trate a gente como... A gente não quer o respeito, a gente não é que a gente gostaria do seu respeito, a gente precisa do seu respeito. Tipo, a gente merece o seu respeito, né? Tipo assim, por favor, seja respeitoso comigo, né? Tangenciando todas essas questões que a gente mesmo não imagina, sabe? Acho que vai falar muito dessa figura impositiva que é o médico, que ele vai tratar de uma coisa extremamente sensível. Por exemplo, uma pessoa trans, é uma questão muito sensível falar
sobre a genitália, por exemplo. Ela tá tendo que, uma pessoa trans tá tendo que falar sobre isso, tendo que cuidar da própria saúde e num lugar super taxativo, sabe? Muitas vezes ela tá ali na sala de espera já sendo taxada por outras pessoas que estão ali em volta, e aí quando vai chamar, não vai chamar pelo nome que respeita ela, Exatamente. né? Não vai chamar pelo nome social, vai chamar pelo nome morto, né? Então, um lugar que, de certa forma, era pra tratar a pessoa como um cidadão que precisa de auxílio, tá o tempo inteiro negando esse auxílio, tá o tempo inteiro questionando a pessoa, colocando a pessoa num lugar muito de inferioridade, duvidando do que aquela pessoa é, querendo, muitas vezes, mudar a mentalidade da pessoa, falando que é só uma fase, não querendo tratar, tendo nojo. Então a gente vai ver vários aspectos muito cruéis desse sistema de saúde, que principalmente muito quando tem um homem, é muito nesse lugar de abuso, mas você vê muitas vezes que, por exemplo, muitas pessoas vão fugir da figura masculina como ginecologista, né? Principalmente porque a gente já sabe que tem muitas histórias de abuso. E porque muitas vezes vai se sentir mais confortável com uma mulher ali do outro lado. E muitas vezes essa outra mulher não vai estar respondendo de uma maneira, tipo assim, que você acha que vai responder, né? É isso que eu também ia comentar, né? A gente ouve muitos relatos, assim, principalmente de homens sendo abusivos, mas aqui nesse quadrinho ele também não tenta esconder, né? Tem várias mulheres aqui que também são abusadas, ou que nessa questão do autismo, se eu não me engano, era uma mulher doutora, né? E pra mulher doutora, o que ela faz no paciente é algo comum. Só que ela tá completamente ignorando que pode estar machucando uma pessoa ali, né? Então... Sim. E tá muitas vezes machucando ali, e nesse caso tá machucando, e é como se fosse, ela descobre depois, no futuro, essa personagem, ela acaba descobrindo que ela foi abusada. Sim. Que ela foi, tipo assim, ela sofreu um abuso ali, uma coisa que não é como o sistema medicinal deveria funcionar. Exatamente. Ela foi extremamente abusada, a pessoa nem falou que ia inserir algo nela ali, e do jeito que foi manipulado, do jeito que foi conduzido, extremamente antiético, extremamente abusivo. Então a gente vai estar sempre circulando essas histórias muito tristes, assim. Mas uma coisa que me agradou muito, que acredito que a Little Gold tenha feito de maneira muito inteligente, é de construir essas histórias muito pesadas, assim, e reais, que nem eu falei, parece até caricato, assim, em certos momentos. Você fala, não é possível, né? E, logicamente, que nem eu volto a falar, não é possível porque eu sou um homem, né? Sim. Eu nunca vou conseguir imaginar que eu vou num médico e eu vou passar por isso, sabe? E o médico vai esquecer um bisturi dentro de você. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. O jeito como é conduzido as coisas, de eu ser destratado e não ser levado em conta o quem eu acredito que eu sou, enfim, várias coisas que são fora a saúde minha sendo colocada em xeque ali, sabe? Sim. Acho que muitas das coisas que é colocado sempre que a pessoa fala que ela é um homem trans, por exemplo, sempre já pedido o exame de DST ou de questão que, tipo assim, já é visto como algo agregado a um certo estereótipo, assim, sabe? Mas para além disso, eu acho que uma coisa que ela faz muito inteligente, depois a gente já tá, tipo assim, quase sufocado com a quantidade de histórias que você fala, cara, não é possível. No final ela te dá uma história que é quase uma coisa, dá esperança. Dá uma esperançazinha. Então eu acho muito inteligente o que ela fez ali. Ela te dá aquela enxurrada de dor ali, de coisa, você fala, caralho, né? E no final é tipo assim, é um homem trans ali que engravidou e tá gerindo um filho. Ele comenta o tempo inteiro como ele foi bem tratado, como o pronome dele foi respeitado, como o nome dele foi respeitado, como foi um parto humanizado em casa, e como o tempo inteiro, embora ele tenha tido muito trabalho em escolher os médicos certos, e ele sabe que aquilo é fora da curva, que ele tá vivendo, a própria Little Gold coloca isso pra gente, tipo assim, porra, dá uma aliviada, né? Tem uma luz no fim do túnel. Existe um futuro que volta lá pro prefácio de uma médica que se criou como médica a partir de um trauma da infância dela, conduziu toda uma carreira que ela fala que ela começou a iniciar as pesquisas na USP, a partir da pesquisa em cima de como que pessoas trans eram tratadas em cima dessa questão da ginecologia, como ela moveu alguns pauzinhos, mesmo que muito pequenos ali, que foi o necessário para já começar a ter mais pesquisa, a ter mais desenvolvimento nessa área, ter um diálogo muito maior sobre esse assunto e muito mais amplo. E aí, no final, a gente vê um pouco desse reflexo que talvez essa personagem do prefácio talvez seja uma das pessoas que começou isso. Sim. E a gente acaba vendo o resultado disso na última história, por exemplo. Então, pessoas que estão lutando por isso, o próprio quadrinho é uma luta a isso, né? Inevitavelmente, a gente está falando de um quadrinho que busca promover esse diálogo e acaba que ele é um porta-voz desse diálogo e que eu acho que é muito importante para muitas pessoas lerem, principalmente pessoas que são envolvidas com a área da saúde, pessoas que têm poder, né? Pessoas que têm movimento político, que têm força política. Acho que é importante pessoas consumirem esse material, porque acaba que ela faz esse trabalho mesmo de a gente pensar sobre, questionar sobre, e querendo ou não é isso, acho que no final ela entrega essa certa esperança que ela mesma, enquanto artista, e ela mesma aplica ali na obra do que ela acredita que pode haver esse vislumbre de um futuro melhor, né? A gente recebeu esse quadrinho primeiramente pelo e-mail, a gente recebeu o PDF dele,
E junto disso recebeu uma pergunta se a gente queria receber ele fisicamente, né? Eu li o quadrinho em PDF primeiro e eu aceitei a gente receber lá em casa. E eu adorei, eu já tinha ouvido o Rômulo comentando desse quadrinho, tinha falado que foi a melhor leitura dele do ano passado, e eu concordo, assim, de nacional, acho que entraria ali no top 3, junto do Dormindo Entre Cadáveres, do Ouroboros e tudo mais. Um quadrinho, assim, excelente, ele é vencedor do PROAC, ele é extremamente importante, é um livro que eu acho que devia estar em várias escolas, instituições, assim, para conseguir ter esse trabalho de explicar pra criançada, né, como que funcionam as coisas, a importância, né. Exatamente, querendo ou não, essas pessoas que acabam e vão lendo nesse momento são os próximos médicos, né? Sim. Próximos profissionais da saúde. E também serve muito para muitas pessoas que se encaixam nisso aqui, tanto pra gente que está de fora, mas principalmente para dar voz a essas pessoas e pessoas que também passam por isso diariamente, poderem olhar para isso aqui e se verem aqui, se verem registradas aqui nesse recorte, poderem ter esse vislumbre de que tem pessoas falando por elas e tem pessoas passando por coisas parecidas e que tem muita luta nessa questão. Acho muito legal que você comentou do PROAC, eu acho que é muito legal isso ter ajuda do próprio governo, né? Um quadrinho como esse. Vida longa ao quadrinho nacional aí, né? Se você se interessou, vai seguir Little Gold lá no Instagram. Eu acho que para adquirir esse quadrinho, talvez seja só na mão ou no Instagram dela. Então, vai seguir lá e compra aí. Muito obrigado, viu? Legal. De verdade. Eu tenho muita saudade do começo do Antiplano, quando a gente recebia quadrinho de quadrinista, sabia? Verdade. A gente hoje em dia tem a parceria com várias editoras e tal, mas no começo a gente gostava muito de receber quando a gente compra quadrinhos, sempre que a gente vai em feira, a gente não é que a gente tá falando que a gente gosta de, sabe? Mas a gente gostava quando, às vezes, um quadrinista que a gente nem conhecia chegava pra gente e falava, mano, eu tenho um material, vou enviar pra vocês aí, e a gente lia esse material e fazia, tipo, com um sorriso no rosto. Então, isso aqui, além de toda a questão da qualidade do produto e todo o diálogo, me lembra muito do começo do Antiplano. Quando a gente recebia coisa de quadrinistas e a gente não recebia coisa de editora, e a gente ficava super feliz de poder falar sobre isso aqui. Então, sempre que a gente, algum quadrinista entrar em contato com a gente sempre vai estar dando uma olhada. E se você quer conhecer mais quadrinistas independentes, inclusive Little Goat, tem no nosso vídeo ali na Feira Ogra, né? Inclusive Little Goat está lá. E outros quadrinistas também. E vários outros. Estão lá. Então esse videozinho vale a pena dar uma olhada e vai atrás. O Instagram dela vai estar aqui embaixo e o conteúdo dela você pode, não sei como é que ela vai poder disponibilizar o produto, mas você pode correr lá, falar, a gente viu o vídeo pelo Antiplano, você ainda tá vendendo, a gente conseguiu comprar por você, vai lá e prestigia esse grande quadrinho. E acho que tá concorrendo a vários prêmios.